Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu saúdo a todos, sejam muito bem-vindos a mais um programa, A Palavra de Deus na Minha Boca. Aleluia! Que privilégio, que maravilha é o Senhor liberar a sua palavra e então nós podemos também, da nossa boca, liberar a palavra com o mesmo poder, a mesma autoridade, como se tivesse saído da boca do Deus vivo. Aleluia! Vamos juntos entrar em adoração. Vamos juntos adorar o Rei da Glória e declarar que nós ansiamos oferecer algo de valor. Nós ansiamos oferecer aquilo que o coração do Senhor quer receber. Aleluia. Levantemos nossas mãos. Ansiando oferecer algo de valor, levantemos nossas mãos ao Senhor, ansiando oferecer algo de valor, levantemos nossas mãos ao Senhor e nós ansiando oferecer algo de valor, levantemos nossas mãos ao Senhor, porque Ele é santo, Ele é bendito. É o Cordeiro assentado no trono, porque Ele é santo, Ele é bendito. É o Cordeiro assentado no trono, ansiando
Jesus, eu olho para ti, Jesus, olhar para ti, confio em ti, olhar para ti, olhar para ti, Senhor Jesus, eu olho para ti, Jesus, olhar para ti, só olhar, olhar para ti, olhar para ti, Jesus, porque Ele é santo, Ele é bendito, o Cordeiro sentado no trono. Senhor, tu és santo, só Ele é bendito, o Cordeiro sentado no trono, porque Ele é santo, Senhor, tu és santo, Ele é bendito, o Cordeiro assentado no trono, Ele está sentado no trono da glória. Ele é o Cordeiro, Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Pai Santo, nessa noite, seja bem-vindo no nosso meio, Senhor. Dá-nos, ó Deus, sabedoria, dá-nos, ó Deus, o temor ao Senhor, princípio da sabedoria, para que possamos ter ouvidos para ouvir, como está escrito, aquele que quiser ouvir e vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore, do fruto da árvore da vida. Eu oro no nome do teu amado Filho. Coloca, ó Deus, em debandada, que as minhas palavras sejam como fogo nessa noite, sobre toda a teia do maligno que vem envolvendo a tua igreja a nível da terra. Pai, eu oro no nome de Cristo Jesus de Nazaré. Nós amarramos todo o valente pelo poder do teu santo nome. Eu oro no nome de Cristo Jesus, o Nazareno, para que a palavra que hoje for liberada possa, ó Deus, levar homens e mulheres a mudar a sua história a nível espiritual, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, amém. Joana, boa noite. Que Deus abençoe. Obrigado por esse tempo de adoração. Amém. Que Deus te abençoe, amém. Glória a Deus. A todos que nos assistem, quer pela internet, Facebook, YouTube, nós contamos convosco, estamos aqui nessa noite para te encorajar a receber a palavra, andar na palavra, para que tu possas realmente ser útil e agradável ao Senhor. Tenho nessa noite uma mensagem que eu quero dividir em algumas fases, em pontos, embora que eu queira abordar, além de pontos específicos, eu quero entrar e ser um pouco mais profundo para ajudar-te a compreender tempos e épocas que nós estamos a viver. Glória a Deus. Todos nós ouvimos que Jesus nos avisou nas Escrituras que haveria um momento em que os princípios das dores se colocariam sobre nós e que nesses eventos, cuidado para que ninguém vos engane, pois muitos iriam dizer que tais coisas são o fim do mundo.
E assim sendo, nós olhamos e vemos, quando se fala de eventos, desastres, catástrofes naturais e coisas do género que o Senhor nos adverte no livro de Mateus 24, infelizmente nós vemos ainda a ser dito como uau, isso é o fim do mundo, e fazendo assim uma má interpretação, quer das Escrituras e quer dos tempos e épocas, e acabando por não saber a igreja como se deve realmente posicionar. Então, eu quero, nessa noite, começar no livro de Atos, capítulo 13. Vou-te pedir, Iona, que se pudesses ajudar-nos em leitura. Atos, capítulo 13, você, enquanto abre, nessa noite, eu quero dar as boas-vindas àqueles que nos assistem pelo Facebook e pelo YouTube também, em nome de Jesus. Amém? E na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. E chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus, e tinham também João como cooperador. E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta chamado Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente. Este, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus. Mas resistia-lhes Elimas, o encantador, que assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Todavia, Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos nele, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois, agora, contra ti, a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol, por algum tempo. E no mesmo instante a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda, buscava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado da doutrina do Senhor. Maravilhado ele da doutrina do Senhor. Creu. Versículo 6 diz que um certo mágico, falso, que por interpretação seu nome, mas nós não vemos Paulo usar-se. Nós não vemos Paulo a dar o princípio da fé, não vemos Paulo falar. Não vemos Paulo a coisas que nós pudéssemos no procônsul nós não, nessa noite, quando nós falamos, seja doutrina, nós não conseguimos ver Amém. Glória a Deus. Eu peço desculpas. Houve um corte aqui no sinal. Eu vou repetir.
É exatamente aquilo que eu dizia. Verso 12 diz: Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu maravilhado da doutrina do Senhor. Viu o que aconteceu, creu na doutrina do Senhor. Mas nós não vemos Paulo a debruçar-se sobre os dons do Espírito. Paulo não fala sobre os frutos do Espírito. Paulo não fala sobre o arrebatamento, a segunda vinda de Jesus. Que doutrina é que o apóstolo Paulo levou o procônsul a ficar maravilhado? Nos dias de hoje, a igreja tem domínio da doutrina. Porque diz aqui no versículo 6, um certo judeu mágico, falso profeta chamado Bar Jesus. No hebraico, Bar, filho. Bartimeu é filho de Timeu. Bar Jesus é filho de Jesus. Eis aqui alguém que se diz, poderíamos até na nossa linguagem, dizer que é cristão, que é crente. Amém? Bar Yeshua. Bar Yeshua, que é filho do Salvador. Então, a ideia que ele estaria a trazer, a mensagem, representar a salvação. Mas a Bíblia chama o falso profeta. Não aquela interpretação que as pessoas fazem de quando Jesus disse que muitos falsos profetas surgiriam. Eu pergunto, temos hoje na igreja domínio das escrituras, da doutrina? Porque quando nós temos na palavra o termo doutrina, ela envolve muita coisa. Ela envolve escatologia, como as ciências dos últimos tempos, ensino, teologia sobre os últimos tempos. Falamos de profecia como dom ou ministério. Mas não só como dom ou ministério, mas como os eventos que ainda não se sucederam e que estão a desenrolar-se em tempos e épocas, em gerações, como sinais dos tempos que apontam para a vinda de Cristo. O próprio Cristo disse, nem o Filho sabe o tempo em que ele voltará, senão o Pai. Mas nós ouvimos pessoas alegarem que, olha, Jesus está próximo, é do ano 2000. Depois do ano 2000 é no ano 2012. Depois vai acontecer qualquer coisa. Então nós temos um conjunto de pessoas que são até, vou dizer assim, pastoreados na internet, se você quiser, que lhes mandam uma mensagem, olha, envia essa mensagem para 10 pessoas. Se enviares algo bom vai te acontecer, senão vais sofrer essa maldição. E ele se acha crente, mas ele é crente em quê? Senão no medo de que se ele não enviar, isso vai lhe acontecer. E a Bíblia diz, o que eu temia me sobreveio, o que eu receava me aconteceu. Porém, vindo o Filho de Deus, ele disse, não temas, creia somente. Mas creia aonde? Na fé do Filho de Deus. Para eu ter a fé do Filho de Deus, eu preciso de entender que a fé vem da palavra. A fé do Filho de Deus vem de ouvir o Filho de Deus. Vem de ouvir e entender a mensagem do Filho de Deus. A minha fé não vem de ouvir um profeta. Porque a lei e os profetas, representados em Mateus 17, por Elias, os profetas, Moisés, a lei e os profetas, o Velho Testamento, apontam para Cristo. E em Mateus 17, quando chegaram ao Monte da Transfiguração, os apóstolos já entusiasmados pegaram e fizeram tendas, uma para Cristo, outra para Moisés, outra para Elias, colocando Jesus no mesmo patamar. E assim sendo, nós também hoje colocamos os nossos assuntos no mesmo patamar dos assuntos de Deus. Os nossos interesses no mesmo patamar nos tempos e épocas de Deus. Então, é uma confusão. E a minha pergunta é, a doutrina do Senhor, a igreja entende? E de uma voz que saiu da nuvem, Pedro entendeu que Jesus não era para ser colocado nem mesmo entre os mais elevados, Moisés e Elias. Porque Moisés e Elias apontaram, profetizaram sobre ele e disseram, a palavra era para que ele fosse ouvido.
Então o ministério de Moisés, o ministério de Elias, era um ministério precursor, apontando não somos nós, mas aquele que está por vir. Então João Batista disse, aquele que vem após mim, eu não sou digno de tirar as suas sandálias. Então é necessário que você tenha essas bases para depois poderes progredir na fé. Amém? Progredir no entendimento. Para que tenhas revelação e maturidade. Não é só informação sobre as Escrituras. Então, cesse de dar ouvidos a mensagens e textos que, se enviares isso, vai te acontecer algo bom. Entenderes Cristo na cruz do Calvário e teres o Espírito de Deus em ti. 1 Coríntios 2, verso 12. O Espírito de Deus que te revela tudo que gratuitamente, tudo que de bom, gratuitamente já te foi ortogado. Então você precisa do Espírito de Deus, não enviar mensagem que te intimida, porque não é o amor do Senhor, porque o amor lança fora todo medo, mas a palavra de Deus não se substitui para essas meninices, mas o Espírito de Deus que vai te revelar quem és, o que é teu, o que é que Jesus fez a teu favor. É isso que você precisa. Por isso nós não temos o Espírito do mundo. Esse Espírito do mundo é que te diz, ei, se não enviares vai te acontecer isso, tua casa vai acontecer isso. Não temas. A nossa fé é baseada no sangue, que cobre nossas vidas contra todo espírito contrário à palavra de Deus. O sangue me justifica. Logo, não existe mais maldição que eu possa operar, porque o sangue me representa. O sangue fala a justiça de Deus sobre a minha vida e a tua vida. Amém? Precisas de entender isso como um fundamento sólido, para que depois possamos progredir para a perfeição, como está escrito no livro de Hebreus. E então aqui diz que Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele, disse, filho do diabo, cheio de todo engano e malícia, inimigo da justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor. Quando vemos aqui que o encantador, que se dizia filho de Deus, ele trouxe uma mensagem com o objetivo de apartar o procônsul da fé. Então, o procônsul não conseguia ouvir Paulo, mas ele viu Paulo em ação. Nós somos cartas escritas pelo Espírito Santo. Nem sempre as pessoas vão ouvir, senão o que elas vão ler em nós, que elas vão ver em nós. Você precisa ter esse entendimento. Agora eu quero te fazer a seguinte pergunta. E se fosses tu a pregar o Evangelho e tivesse um bruxo como Elimas a impedir, a desviar alguém que o Senhor te enviou a pregar o Evangelho, a pergunta é, agirias como Paulo agiu? O procônsul teria visto em ti a doutrina do Senhor e se maravilhado? Porque você leu que ele procurava apartar o procônsul da fé. Mas a doutrina que ele viu é Paulo cheio do Espírito Santo. E a palavra na boca dele se cumpriu conforme ele falou. A pergunta é, és um homem, uma mulher em Cristo? De tal modo que se o Senhor te colocar nessa condição, o procônsul vai ser salvo. Ele será maravilhado ao ponto de crer pelo facto dele ter visto isso em ti. Então, nessa noite, não se desencoraje, mas pegue o fio da mensagem. E nessa noite receba agora. A pergunta é, o que é que eu preciso de fazer para que, se Deus me colocar nessa situação, eu possa superar isso? Para que eu possa ser cheio do Espírito Santo e a palavra dele na minha boca. Em dado momento, Moisés ficou diante do mar e o povo ao lado dele e o exército para lhe perseguir. Nós estamos a falar e estamos a ouvir nas notícias as guerras que se estão a passar na Palestina, no Médio Oriente. A mesma situação de Moisés. Eu me perguntava, e se fosse Moisés? E se fosse Moisés? Com o exército a persegui-lo, o que seria? Porque você precisa de entender que essa guerra que você está a ouvir, essa guerra aconteceu no tempo de Golias. Os palestinos são os filisteus. Hamas no hebraico significa violência. Você tem um entendimento, se calhar, sociopolítico
mas as escrituras são antigas, são milenares. Os ideais e doutrinas políticas de diferentes povos vão te fazer entender, uns liberta a Palestina, outros Israel é opressor, outros dizem que Israel é apartheid. Ei, você já deu conta que as imagens e as notícias que aparecem na televisão são pró-Palestina? Já destes conta que as imagens que aparecem só apresentam as vítimas? Mas a pergunta é, vítimas de quem? Da insensatez daqueles que foram atacar? Ou vítimas dos que foram e retaliaram? E você não entendendo as escrituras vai levar, não, pastor, a Bíblia diz não matarás. Sim, a Bíblia diz não matarás na tua língua. Mas no hebraico está escrito não assassinarás. Não assassinarás. Então, entenda o que eu te estou a dizer. Para que você não se perca em comentários. E esses comentários que você acha que é só um comentário da situação, de notícias, cuidado para não sair da tua boca algo que deturpa a natureza da tua fé. E depois do conflito passar, a tua fé foi roubada. Porque você não sabe se situar em tempos nem épocas. Pastor, mas Deus é um Deus de paz, é um Deus de amor. É verdade, mas está escrito. Cuidado quando ouvires falar de paz, paz, paz. Saiba que não há paz. Então é necessário você se perguntar o que é que a palavra de Deus diz nessa situação? Como podemos nos mover? Então Moisés, perante aquela situação, o Senhor lhe disse, por que clamas a mim, Moisés? Já não te instruí? Já não te ordenei? Então a pergunta é, para você ser como Paulo, cheio do Espírito Santo, e a palavra na tua boca, você tem de ser instruído. Mas a pergunta é, você aceita ser instruído? Porque para Moisés ser instruído, lhe foi dito aos 80 anos, o teu conhecimento e experiência de 80 anos são nulos. Porém, coloca a mão no teu coração e saiu leprosa. Segundo as escrituras, lepra, eles eram expostos, eles eram afastados. Miriam, quando foi julgada, ficou 7 dias debaixo de exclusão, foi destituída da glória. Então, a atitude do teu coração, fruto da tua experiência, te destitui de Deus. E como se não bastasse, Deus disse, esse cajado na tua mão, tira no chão. E transformou-se numa serpente. Porque a vara, no livro de Miqueias, diz, a vara é a palavra. Mas Hebreus 4 diz que a palavra ele é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração do homem. Logo, a palavra é apta para expor Satanás em ti. Expor o erro, expor a mentira e o engano de Satanás em ti. Agora, quero voltar para o encantador Elimas. Quem é o encantador Elimas nos nossos dias? São os meninos com púlpito e muito gel na cabeça. A te entreter a falar diariamente sobre as tuas necessidades. Você que sofre, você isso. E te desviam, procuram te apartar da fé em Jesus Cristo. O que é que Jesus disse? Acende-se uma lâmpada para se colocar debaixo da cama? Não. Vocês são luz do mundo. Jesus disse, nos últimos tempos seriam dar-se-ão em casamento, comer, beber. É só isso que você ora, só isso que você ouve. São esses ensinos. Como você se dar bem na tua vida. De tal modo, se você perguntar hoje a cristãos que se dizem cheios do Espírito Santo, vão falar contra Israel. Mas não está escrito na Bíblia, procurai a paz de Israel e prosperem aqueles que lhe amam. Porque Israel não é a ideia de um homem, mas é o projeto de Deus. Eu hoje ouvi alguém que se diz instruído a dizer não. A primeira vez que Israel ocupou a terra da Palestina em 1800... Para. Hebron é a cidade do rei Davi. Quando nós lemos Levíticos, Levíticos é um livro de lei, segundo o sacerdócio levítico. Moisés é chamado o lawgiver, aquele que deu a lei. Então você precisa entender que o livro de Levíticos é a constituição da República, nesse caso não República, né? Mas é a instituição da nação de Israel no passado. Não é um livro religioso como nós vamos interpretá-lo.
É um livro que tinha leis para Deus, leis para o homem, leis e hábitos e costumes de como o povo deveria proceder nas relações pessoais, relações sociais, comunitárias, princípios estão lá amplamente explanados, perdão. Mas quando o foco de Elima, o encantador, é procurar te apartar da fé, você nunca vai entender essas coisas, senão as coisas que são pertinentes à coceira do teu ouvido. O que comer, o que beber, casar e darem-se em casamentos. Por isso eu te desafio. Pega nessa mensagem que você acredita ou prega às vezes. Leva na Finlândia, num país de primeira categoria em termos sociais. E você procurará saber a quem vai se converter a este evangelho, que não é evangelho. Mas de onde surge esse encantamento? Romanos 11, o apóstolo Paulo adverte a igreja para não se exaltar contra Israel. Pelo facto de Israel ter caído, mas foi a graça que nos permitiu entrar. A desonra de Israel fez com que Deus nos mostrasse graça para que os gentios entrassem na aliança. Então, onde já não há mais judeu nem grego, ou seja, hoje já não tem mais poder ser judeu, nem tem fraqueza ser gentio. O poder está em ser uma nova criatura. Eu espero que eu possa estar a te dar um bom resumo simplificado de Gênesis e Apocalipse para você entender aonde a tua fé te posiciona em Cristo. Isto que eu acabei de falar é o princípio básico. Como está escrito em Gálatas 3:8, primeiramente Deus anunciou o Evangelho a Abraão. Olhando nós para as notícias, para quem é um bocado mais atento nas notícias, recentemente foi feito um tratado, ou se chamado Tratado Abraâmico. Por quê? Porque na teologia nós entendemos que existem várias religiões. Por exemplo, quando você estuda a teologia, você não estuda só cristianismo, que é da teologia cristã. Mas você entende religiões monoteístas e religiões politeístas. O que são as religiões politeístas? São as que têm vários deuses, como o hinduísmo, como o budismo, como o shintoísmo não tem várias religiões, porque o imperador do Japão é considerado Deus. Assim como o imperador do Império Romano também era considerado divino. Okay? Então, é necessário entender que a única religião monoteísta vinha de Israel, por meio de Abraão, que é pai de Isaac e pai de Ismael. Isaac gerou Jacó, que se tornou Israel, e Ismael, o pai dos árabes hoje, os islâmicos, por conversão. Mas por etnia, quer Isaac, quer Ismael são filhos de Abraão. Ismael, filho de Agar. Isaac, filho de Sara, com quem Deus tinha aliança. Então Deus abençoou Ismael dizendo, de ti serão 12 príncipes. Então você precisa de entender, as terras de Medianitas ou Midian é a Arábia Saudita. Essas zonas todas, Deus deu a Abraão desde o rio Eufrates para essa zona toda. O rio Eufrates é a zona do Egito. Há pessoas que ainda não entenderam. Israel pertence geograficamente à África. Política administrativamente, Israel é considerado Médio Oriente, mas Médio Oriente não é continente nenhum. Então, aquilo que é chamada a janela África-Ásia ou Euroásia. Ok, não quero vos perder, mas você não pode ser ignorante. Porque se você for ignorante, você vai ser apanhado, distraído e levado nas conveniências de alguém que é contrário e te aparta da tua fé. Começando nos púlpitos. A maioria dos cristãos hoje em Angola não entende sequer a relação da igreja com Israel. Quando nós, por exemplo, vamos para... Eu já vi muitos no Brasil que têm uma forte ligação com Israel. Muitos judeu-cristãos, ou seja, os chamados judeus messiânicos, quando se convertem, querem assumir uma posição de vantagem. Mas isso não é bíblico. Mas você não é chamado a ser ignorante do que realmente é a posição da relação igreja e Israel. Então, de Abraão surgem as três principais religiões. O judaísmo,
em Abraão, Yudim, judeu ou hebreu. Surge o cristianismo que vem do cumprimento da lei e dos profetas que anunciaram a vinda do Cristo. E depois, 600 anos depois de Cristo, surge o islamismo. Prestar bem atenção ao que eu estou a falar. O islamismo é religião, não é etnia. Então, de Abraão surge o judaísmo, cristianismo, em ordem cronológica, depois vem o islamismo. Okay. Nisso, eu não vou entrar hoje em muitos detalhes, mas é necessário que você também conheça. Por quê? Porque no islamismo, Jesus é considerado profeta, há necessidade de sacrifício de um cordeiro. Ok? Só que esse cordeiro é Cristo. Mas também num dos capítulos do islamismo, do Alcorão, está escrito, quando tiveres dúvidas sobre Deus, procura o povo do livro. Quem é o povo do livro? Os judeus e os cristãos. Está escrito. Então, o que acontece atualmente na Palestina, não na Palestina, mas em Israel, aonde é chamado o monte do templo, é o Monte Moirá, aonde Abraão foi sacrificar Isaac, aonde 1000 anos depois Davi sacrificou, aonde Salomão construiu o templo, que hoje temos a mesquita Al-Aqsa. Essa mesquita que é o quarto ponto sagrado do islamismo está construída exatamente aonde está o templo, onde era o templo de Salomão. Daí o conflito entre o que acendeu esse conflito recente. O que é que eu te estou a dizer? Isso deverias entender tempos e épocas que pertencem à tua fé. Mas se você tem sido apartado da fé, focado-se como nos gentios que se preocupam em que comer, o que beber, o que vestir, então você está debaixo de encantamento, apartado da fé. Você não entende a mensagem, você não entende aquilo que você deveria carregar. Por isso eu te perguntei, se você sair hoje e pregar o evangelho e houver a oposição desse encantamento, conseguirás converter alguém? Porque viu e ficou maravilhado com a doutrina que ele não te ouviu, mas que ele viu em ti? Cuidado, e nisso eu te pergunto, como está a tua fé? Qual é a certeza da tua salvação? Tempos e épocas. Falando de tempo, nós não temos muito tempo nessa noite para falar de tudo. Então eu estou a ser seletivo naquilo que temos que falar. Mas a Bíblia diz em 1 de Crônicas 12 que os filhos de Zacar sabiam e eram entendidos nos tempos e nas épocas que Israel e como Israel deveria proceder. Então, a maior parte dos cristãos, ela é consciente de argumentos, ou vamos dizer, ideologia política em relação à questão de Israel e a Palestina. Mas você precisa de entender de onde surge esse argumento para que você possa compreender. É necessário que você entenda para você não se perder, porque este não é um assunto que pertence a isso ou aquilo, é um assunto bíblico. Existem notícias que nós estamos a ouvir e que são cumprimento de profecias. Apocalipse 16 fala de que o sexto selo seria quebrado e seria derramado sobre o rio Eufrates e ele secaria para preparar os caminhos dos reis do Oriente. Isto já aconteceu. O rio Eufrates já secou. O que é que isto significa? Tempos e épocas. Queridos irmãos, muito as pessoas debatem sobre quando a igreja vai ser arrebatada, quando é que Jesus vai voltar. Uns dizem, meu Deus, o mundo não tem amor e o mundo, isso é a prova do que Jesus falou. O amor não era do mundo, o mundo não pode ter amor. Você já domina isso. O mundo não pode obedecer a Deus. A iniquidade aumentará, está a falar da rebelião aumentar e vai fazer com que muitos que andavam em obediência deixem de obedecer, porque vão ficar afetados pela amargura, vão ficar afetados pela ofensa. Por isso a Bíblia diz ser de santos, não se misture. Ser de santos. Porque há coisas que você nunca faria, mas você começa a fazer à medida que você foi exposto à maldade, à desobediência, à frieza, à indiferença de outras pessoas. Ser santo é também ser seletivo no entendimento de que vou andar com sábio para ser sábio, vou andar com tolo, vou receber castigo. Do tolo.
Então a coroa é da cabeça do sábio, o chicote das costas do tolo. Você precisa de dominar as coisas, senão você vai ser dominado. Amém? E amém. Glória a Deus. Amém. Eu espero que você... Eu estou a falar mesmo com muita... Com alguma... Com algum domínio para que você não se perca naquilo que eu estou a tentar te elucidar nessa noite. Amém? E assim sendo, falando de tempos e épocas, Apocalipse 16, ao cumprir-se, ele te aponta para a profecia de Ezequiel 38, 39, que te aponta para os reis e os povos que vão se unir contra Israel. Então, queridos irmãos, não é só aquilo que você está ouvindo nas notícias. Há uma guerra no espírito. Há um conflito no espírito. E a minha pergunta é, querido amigo, você entende tempos e épocas? Enquanto você está a orar, não, comida, bebida, casa, casamento, está a ser dito, Jesus está às portas. Logo, essa mensagem ela é pertinente por causa dos tempos e por causa das épocas, queridos amigos. Jesus está às portas, você fez tua parte com ele. Em breve te será pedido. Mas cuidado com aqueles que vão tentar te desviar, te dizendo o tempo que Jesus voltará. Ninguém sabe. Mas ele disse, atentem para os sinais que estão nas notícias, que estão nos acontecimentos regulares. E a Bíblia diz, estai prontos dentro e fora de época. No livro do Apocalipse diz, o Espírito e a igreja clamam, ora vem, Senhor, Maranata. Onde a igreja deveria estar a buscar o Senhor e cada vez ter mais proximidade, para que não se deixe levar pelos tempos e épocas e aquilo que são as manobras de Satanás na nossa geração, porque você não entende ou não percebeu o que estava realmente a acontecer e confundir as coisas. Ah, mas isso não me interessa, isso não me diz nada. Ah, isso é problema deles. Nós temos o nosso problema. Isso não é problema deles, é o nosso problema. Porque isso é espiritual e depois isso tem os seus contornos e as suas implicâncias. Deixa eu só te mostrar algo que é extremamente necessário. Se você orar para que isso não aconteça, isso não é verdade, isso vai acontecer. Número 2. Acontecendo isso, quais são as implicâncias disso? A Bíblia fala de Gog e Magog, que fala da terra de Rus, fala da Rússia do norte, que vai se aliar com os países que sua maioria faziam parte da ex-União Soviética, que tem a sua característica de todos serem islâmicos, Afeganistão, Kurdistão, todos que estão no islamismo. Todos que estão no islamismo. E falta um. Turquia. Turquia, que é da onde surge o engano católico que diz Maria Rainha dos Céus. Por quê? Porque na Turquia é onde João, o discípulo, levou Maria consigo. Lembra na cruz quando Jesus disse, mulher, teu filho, homem, João, tua mãe? Maria foi viver com João na Turquia. E na Turquia é onde era adorada Diana, a rainha dos céus. Então os católicos, como faziam, e esse era o papel deles, afastaram Diana e colocaram Maria, a rainha dos céus. A Maria que se fala na católica não é Maria bíblica. É a continuidade da rainha dos céus, Diana. No Egito, Ísis. Na Babilônia, Semiramis. Ok. É necessário você mesmo entender, isso tudo existe por causa do encantamento, do desvio da fé. Muitos só entendem o que comer, o que beber, que Deus vai ajudar, Deus é bom. Isso é a doutrina dos gentios. Mas ele disse, quanto a vós, buscai o reino e a justiça, e tudo vos será acrescentado. Fazei firme a vossa vocação. Filipenses 1:27, andai de maneira digna do vosso chamado. Paulo disse, quanto a mim, eu não quero ser achado na justiça que vem da lei, mas da justiça que vem pela fé em Jesus. No vosso meio propus só saber ele e ele crucificado, para eu ter comunhão com os sofrimentos dele e que possa então alcançar o espírito de ressurreição dentre os mortos. É necessário que você saiba se posicionar. Queridos irmãos,
que está a acontecer será comentado. Mas a Bíblia te avisou. Atenta para os sinais. Ok. A Bíblia diz no livro de Pedro, 1000 anos é como um dia como 1000 anos. Capte bem o que eu te vou dizer. Então Deus criou os céus e a terra em 6 dias e descansou no 7º. Cada um desses dias, profeticamente, representa um milênio. Um dia, 1000 anos. A criação não da terra, mas da humanidade. A terra tem bilhões de anos, como a geologia pode te confirmar. No princípio que Deus criou os céus e a terra, ponto. No versículo 2, há uma discrepância de bilhões de anos. E nesse tempo, onde a geologia entra e te explica o tempo da idade do gelo, da idade da pedra, todas essas coisas. Eu não tenho tempo hoje de te explicar isso. Mas Gênesis capítulo 1 não é a criação da terra. Gênesis capítulo 1, versículo 1 é a criação dos céus, plural, e a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 2 em diante é a restauração da terra e a criação do homem. Logo, a humanidade tem 6.000 anos. A humanidade tem 6.000 anos. Presta atenção. Criados em 6 dias. Cada ano, cada dia representa um milênio. A humanidade tem 6.000 anos. São 6 dias. Na linguagem profética, Deus descansou no 7º. Isso te diz que Deus está prestes a descansar da sua obra. A Bíblia diz que Jesus falou: o meu Pai trabalha até agora para descansar no 7º. E aí estamos a falar do arrebatamento. O que está acontecendo, eu sei que vai passar assim de lado, as pessoas não vão entender, mas fruto de você ter sido devorado por esse tipo de ensinos que entupem a tua vida, e você pensa que você acredita em Jesus, por quê? Você pensa que acredita em Jesus por quê? Porque quando tu és necessário, você ora. Por quando você quer casar, você ora. Foi Deus que me deu, é o que você fala. Mas a Bíblia diz que nos últimos tempos trariam para si este tipo de mestres que falariam doutrinas dos gentios, não de Cristo. Então muitos se dizem crentes na doutrina de gentios, que se ocupam de comer, beber, vestir e dar e casarem-se. Ou casar e dar em casamento. Talvez quando se diz casar-se e dar em casamento, quem é o homem que dá a mão dessa mulher? Ou seja, isso é geracional. Ele se preocupa em comer, vestir, ele casar e depois ter seus filhos, para também seus filhos casarem e darem sequência a isso. É por isso que você vê essa defesa dentro da igreja. Queridos irmãos, doutrina de homens. E o procônsul viu e se maravilhou da doutrina do Senhor. Minha intenção é nessa noite levantar e despertar homens e mulheres que queiram estar aptos, como Moisés esteve, para Deus lhe dizer: eu já fiz tudo o que tinha que fazer contigo. Não clama a mim, diz ao povo que marche. E a palavra de Deus na boca de Moisés, o mar lhe obedeceu. Eu procuro homens e mulheres a serem despertados no Senhor para que a palavra de Deus na boca deles seja obedecida como se obedece ao próprio Deus. Moisés tirou as sandálias. Permitiu Deus lhe mostrar a imundícia no coração dele. Permitiu a palavra lhe confrontar e lhe mostrar o erro, o engano e as mentiras de Satanás nele. E renovou sua mente. E então Deus lhe usou de tal modo que Deus não precisava de ver. A verdadeira igreja que Jesus vai arrebatar é uma igreja que diz: Senhor, nós vamos lidar com isso. Por isso é que ele disse: em meu nome o que ligares, eu aprovo nos céus. O que eu declaro, por isso Elias disse: sobre a minha palavra não vai chover. E há uns que se dizem cristãos, vão dizer: mas quem é ele para falar isso? Porque eles assumem que eles estão na doutrina, só não sabem que é dos gentios. Mas quem eu sou? Eu sou o templo do Deus vivo. Eu sou a luz do mundo. Eu sou
o sal da terra. Sou também o bom cheiro de Cristo. Eu sou também a testemunha da sua ressurreição. Sou o templo dele. Ele em mim é a esperança da glória. Ei! E, deixa eu aplicar outro. Dor de cabeça para o diabo. Quem eu sou? Dor de cabeça para o diabo. Quando você entender o que nós estamos a falar como mensagem, Senhor Jesus te abre os olhos. Nessa noite eu repreendo todo encantamento sobre a tua vida que te faz se apartar da fé do Filho do Deus vivo para se dedicar em distrações religiosas e não entendes tempos, não entendes a doutrina de Cristo, olham para ti e não veem Cristo. Que a partir desse entendimento a tua mente seja aberta e então você ande em níveis. À medida que a palavra como uma espada penetra em teu coração, você ande em níveis de poder e de autoridade. Que o mundo olhe para ti e diga, não, me maravilhei vendo a doutrina do Senhor nele. Esse é o teu chamado, queridos irmãos. Esse é o teu chamado. Glória a Deus. O que é que implica esse conflito que nós estamos a ver? O Hamas da Palestina, o Hamas é só um grupo terrorista. O Hamas não é o governo da Palestina. É um braço armado. O Hezbollah é do Líbano. O Líbano já entrou de novo na guerra. Okay? O Irão é a Pérsia. A Pérsia do rei Atarxerxes do livro de Esther é o Irão. Okay? A Síria também, se você for comigo, em segunda... Naamã era da onde? Segunda de Reis 5. Segunda de Reis capítulo 5. Vou deixar ler. Glória a Deus. Quem é Naamã? Verso 1. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria. Do rei de onde? Da Síria. Quais são as nações envolvidas nesse conflito? Hamas, que significa violência no hebraico, da Palestina, Filisteu. Síria, Naamã. Os eternos inimigos de Israel. Não é assunto político contemporâneo, é espiritual. Para que se cumpra a profecia de Gênesis 3,15. De que a serpente tentaria calcar o filho da mulher, a semente da mulher. Falando de Cristo. Você vai entender a mensagem nessa noite. Irão é a Pérsia. O Líbano, Tiro, Sidom e Líbano. Os homens que deram madeira para Salomão construir o templo no Monte Moirá, onde está a mesquita Al-Aqsa. Qual é o ponto todo nisso aqui? Quando nós estamos a enviar missionários para Israel, os atuais israelitas judeus, de quem Paulo adverte em Romanos 11, para que a igreja não se torne arrogante contra eles, porque se na queda deles foi a nossa entrada, imagina na elevação deles. Então quando dizem que aquele é o povo escolhido, peraí, o escolhido é Cristo. Se um judeu morrer hoje sem Jesus, ele vai para o inferno. Se um gentio morrer crendo em Jesus, ele é salvo. Logo, não há mais eficácia no ser judeu, nem prejuízo no gentio. Mas o poder está na nova criatura. Nascer de novo. Mas quando nós pregamos o evangelho em Israel hoje, eles são violentos contra a igreja, contra Cristo. Houve um vídeo de um judeu que lhe fizeram certas perguntas. E se te disserem isso, e se te disserem isso, ele disse tudo, e o judeu disse, isso tudo aconteceu com Jesus. E ele disse, isso está escrito em Isaías 53. O homem ouviu aquilo, saiu a correr, foi ter com a filha dele, Jesus é o Messias, ele entendeu. Porque a Bíblia diz que no 7º dia eles descansaram. Eles quem? Caifás, Anas,
os sumos sacerdotes da altura, os fariseus, descansaram com a notícia que já o Cristo, o Jesus, foi crucificado, está resolvido o nosso problema, a nossa religião está em paz. Já o Império Romano César já não vai mandar mais aqui um destacamento militar para nos paralisar. Então nós vamos continuar, ainda que com a ocupação romana, mas debaixo da jurisdição, Herodes vai continuar a nos governar. Era assim que eles viviam. Então eles queriam manter a religião deles e crucificaram o Cristo. Pilatos disse: eu não vejo nenhuma acusação nesse homem, senão uma troca de palavras entre vocês. Exatamente isso que aconteceu. Mas só que Jesus disse: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas a quem que te são enviados. Não sofrerias o que estava por vir. 70 anos depois, o general Tito arrasou Jerusalém. Profeticamente falado em Cantares de Salomão 5. Minha noiva abre, eis que eu bato a porta. Eu velava, o meu coração batia pelo meu amado. Mas já lavei meus pés, já estou deitada, vou fazer o quê? O encantamento, o desvio da doutrina te faz ficar confortável. E então, quando ela decidiu abrir a porta, já o amado dela não estava. E saindo, perguntou aos guardas: vistes o meu amado? E a Bíblia diz que os guardas lhe espancaram e lhe tiraram o manto. Esses guardas é atividade demoníaca. Se o Senhor bate a porta do teu coração e você não lhe responde, depois disso, Satanás te destrói. Porque quando o Senhor está a bater a porta do teu coração, é para ele te guardar para que o diabo não te ache. Para te cobrir no seu sangue para que o diabo não te acuse. Para te proteger e te libertar no sangue para que maldições familiares não te apeguem, não te destruam. Existe uma agenda espiritual, existe uma agenda política. Muito dessa agenda espiritual ela está-se a cumprir na agenda política. É necessário entender. Então, quando o general Tito derruba aquele templo de Salomão, que era já o segundo templo erguido no livro de Ageu, os judeus entendem no Velho Testamento que o Cristo, que eles não receberam nesse caso, né? Que eles renunciam ao Cristo, Jesus como Cristo, eles entendem que o Cristo tinha que, para vir, tinha que ter um templo. Então estou a te dizer, nessa noite os judeus estão a preparar-se para construir o terceiro templo. Todos os preparativos estão feitos. Eles vão querer construir o terceiro templo. Mas para vir o Cristo. Logo, se Jesus é o Cristo, o que está por vir é o cumprimento da profecia do anticristo, um líder político que vai supostamente trazer paz sobre o Médio Oriente. Então você vê o que está-se a cumprir. Quem não entender a doutrina do Senhor vai dizer, então isso não é boa coisa. Ele não vai entender que a igreja vai ser arrebatada e que aquilo que andam a dizer, o fim do mundo, que não acontece. Porque quando a igreja for arrebatada, o mundo vai continuar um milênio sem a igreja. Não existe fim do mundo. Existe o fim da dispensação dessa época. Existe o tempo dado à igreja, ao mundo de se arrepender, para terminar. O tempo dado para a igreja como Lot estar em Sodoma e Gomorra vai terminar. E assim como Deus enviou os seus anjos para tirarem Lot, Deus está a enviar os seus para recolherem a igreja. Em breve estes sinais nós estamos a ver. Então, mais do que estar a falar de assuntos políticos para te dar informação que às vezes, se calhar, você não entendia ainda. Eu estou a tentar te perguntar, você está pronto? Eu não estou a te dizer que amanhã, nem daqui a 70 anos. Estou a te perguntar, você está pronto no entendimento para resistir ao encantamento que vem nestes assuntos? Amém, amém. Não, mas Jesus não veio. Sempre disseram que está a vir, mas vou ainda cuidar do comer, do beber, casar e dar-me em casamento. Está aí. Não se distraia, seja firme como o bom cheiro de Cristo na terra. Oh, glória a Deus. Amém? General Tito derrubou o templo, arrasou Jerusalém. O terceiro templo, os planos estão a ser para a reconstrução. No terceiro templo, o anticristo. Leia o livro do Apocalipse, você vai.
E essas profecias estão-se a cumprir nos nossos dias. Queridos irmãos, em relação ao assunto que você diz, religião do branco, Israel faz parte da África. A maior fronteira terrestre que Israel tem é com o Egito. A definição de um continente na geografia, eu não sei se mudou depois de ter terminado os estudos, mas a definição de geografia é que o continente é uma porção de terra seca banhada pelo oceano. Médio Oriente nunca será um continente. Ele está dividido entre a Euroásia. Por exemplo, a Rússia faz parte tanto da Ásia quanto da Europa. Mas administrativamente ou política administrativa pertence à Europa. Aquilo que era chamada Antiga Ásia ou Ásia Menor é a Turquia, que é a janela entre a Europa e a África e a Ásia. Esses três lugares. E a Turquia é literalmente o local das 7 igrejas em Apocalipse. Efésio, todas essas igrejas estão lá. Amém? Então, queridos irmãos, nessa noite, tenha maturidade espiritual. O que eu te disse, eu não tenho muito tempo para poder falar, mas eu estou a abrir esse tema. Lê a Bíblia, firma a tua relação com Deus. Ora por mim. Amém? Ore por mim. Cristianismo, queridos irmãos, o cristianismo é a tua ligação com Cristo. Ora por mim à medida que eu me dedico a te trazer a palavra, a buscar o Senhor, a viver para ser um servo do Senhor e servir o Senhor através da tua vida. Ore diariamente pelo pastor Mauro. Ore, Senhor, diariamente, Senhor, nós te entregamos o pastor Mauro. Nós entregamos, ore por mim diariamente. E você vai entender as coisas que eu te falo, porque à medida que você ora, o Senhor te envia a palavra, te dá entendimento, te cobre espiritualmente, no nome de Jesus. Amém? E amém. Então, esse conflito da Ucrânia, esse conflito do Médio Oriente agora, é tudo assim, é cumprimento de profecias. Esse conflito da Ucrânia, esse conflito... Alguém vai dizer, não, pastor, isso é os Estados Unidos. Amigo, não é os Estados Unidos, isso são os democratas. Porque os democratas que são socialistas têm um critério. A ideologia deles era hoje... O que era, eu não vou falar muito mais além disso. No passado, eles tinham como a sua base eleitoral o proletariado. Vendo eles que o proletariado começou a experimentar lucro, então surgiu a classe média. Então, essa base do proletariado desapareceu. O único proletariado que existe é só já o proletário, é o cantor que fica aí, o que canta Quimbombeia, né? Acho que é ele, eu não sei se é ele que canta Quimbombeia, mas é o proletário, é o único que sobrou. Porém, surgiu a classe média que experimentou o poder do lucro. Ou seja, experimentou o quê? Gênesis, que sempre que haver terra, haverá a lei da semeadura. O que semear, has de colher. Você quer resolver a tua história, você não espera nenhum governo, você trabalha na terra, semeia e você vai colher. E então você contribui com os seus impostos para um Estado ter a parte, o poder financeiro para cuidar do aspecto social. Você tem que entender as coisas como elas, biblicamente, senão você vai se confundir. Então, queridos irmãos, nos dias de hoje, a base deles já não é mais o proletariado, são as minorias. Você vai ter que descobrir quem são as minorias que o socialismo aponta. Quem são as minorias? As mulheres, os gays e o homem negro. Eu não sou minoria. A África tem 1,3 milhões, 1 bilhão. Nós não somos minoria. Mas a ideia que se passa é coitado de vocês, coitado porque vocês sofreram a escravatura, coitados disso. Mano, a Europa também foi colonizada e não fala. A Europa foi colonizada pelos mouros, de onde surge o nome Mauro, que significa negro. O primeiro termo negro para não era africano, era mouros. A Europa foi colonizada por 700, mais tempo que Angola, e eles não falam. Mas eles no socialismo têm que todos os dias te lembrar, ei, você foi escravizado. Em outras palavras, uma mulher que foi violada todos os anos, ela não celebra o dia do seu estupro. Ela não faz isso. Logo, a África não tem que estar todos os anos a ser lembrada que um dia foi violada. A África tem que se lembrar do seu potencial em Cristo. Por essa razão, Jesus morreu por África. Jesus não viveu em Roma, viveu no Egito.
Oh, conheça a tua história. Ame a tua fé. Obedeça ao teu Senhor. Aleluia. Põe a tua confiança no Senhor e você será salvo. Amém? Glória a Deus. Por que eu te ensino o que te ensinei? Para não vir nenhum papagaio ecoar coisas que ele ouviu, mas não sabe, e te confundir na tua fé. Orem pela paz de Jerusalém. Mas o orar pela paz será o Senhor enviar a palavra e convertê-los. A maneira rude como os judeus tratam o cristianismo é terrível. Parece mais fácil pregar o evangelho a um muçulmano do que a um judeu. Houve um episódio muito triste, onde 260 pessoas foram mortas num concerto. Naquele concerto, eles ergueram uma estátua de Buda. Vocês mesmo, cristãos que gostam de decoração de casa, por que na tua casa, na decoração, tens sempre que colocar uma cabeça do Buda? E incenso, porque incenso... Querido irmão, não atrai demônio com coisa que você não sabe. Come on, igreja. E o Espírito Santo está a falar isso. Essa história de você ir buscar a cama do outro é para alguém. Ah, não, alguém não tem mais aquela cama, vou buscar. Vais levar todos os demônios que lhe atormentavam. No outro dia, vou falar outras coisas, mas é realistamente isso que nós estamos a viver nesses tempos. O rio Eufrates secou, o sexto selo foi confirmado. Armageddon será aquela batalha final, em que será o próprio Senhor a lutar. E essa guerra, em muitos pontos hoje, como eu te disse, eu estou a saltar, ela é nuclear. Está escrito na Bíblia. Está escrito na Bíblia que haverá uma guerra nuclear. Queridos irmãos, guarda a tua fé, fortalece o teu entendimento no Senhor, na doutrina do Senhor e não na doutrina de gentios. O título da nossa mensagem era exatamente isso. Doutrina do Senhor, tempos e épocas. Amém e amém. Pai Santo, nessa noite eu oro em teu nome, repreendendo toda distração da igreja. Pai, toda elevação satânica que distraiu a igreja da verdade, nós cancelamos pelo poder do nome de Jesus. Clamamos o sangue sobre o entendimento dos homens e mulheres, que eles sejam libertos deste encantamento, paralisados, e todos aqueles que se levantam para encantar, ó Deus, eles sejam, que cegueira se aproprie deles, Senhor. Ó Deus, que o peso da tua glória venha sobre eles, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém e amém. Qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder por medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. E que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder
por medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. E que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. E que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Um dia com tua glória vale mais que mil.